Olá, você já tomou uma decisão que você pensou que não haveria mais volta? Pensa comigo. Antes de Adão e Eva terem pecado, estavam nus, não sentiam vergonha, desfrutavam de um relacionamento com Deus, um bom relacionamento com outras pessoas. Não havia culpa no seu caminho. Agora, imagine, eles tinham pensamentos puros, santos, não sentiam qualquer vergonha, nem mesmo dos seus pensamentos mais secretos. Não tinham medo que esses pensamentos secretos fossem conhecidos por Deus, pela esposa, pelos filhos, pelos pais, pelos amigos. Imagine a liberdade que isso traria para os relacionamentos. Não haveria ira, cobiça sexual, orgulho e egoísmo. Mas agora uma decisão mudou tudo. E apesar do seu profundo lamento, Adão e Eva não poderiam mais retornar ao Éden, ao paraíso. Deus colocara uma barreira que os forçava a se manterem afastados do lar. O lar que certa vez tiveram. Todas as manhãs, eu imagino que quando acordavam do lado de fora do Éden, se lembravam com pesar que as coisas não eram mais como antes. A inocência não poderia mais ser restaurada. Não importaria o quanto chorassem. O privilégio de passar ao menos uma noite naquele lugar maravilhoso jamais seria possível. Parece familiar esse entendimento? Pense, um jovem casal que se entrega à tentação e vai para a cama juntos, jamais poderá restaurar a sua virgindade. O homem que desperdiça suas economias de forma descontrolada em jogatinas ou perde o seu dinheiro em algum esquema de enriquecimento ilícito, jamais poderá recuperar o que perdeu. A mulher que se casa em desacordo com o conselho dos pais e agora se arrepende por morar com um homem, um marido indiferente, não pode retornar ao passado e desfazer os votos do matrimônio. Desde os tempos remotos, desde Adão e Eva, a humanidade é enganada pela sedução do pecado, da mesma forma que o primeiro casal o foi. Normalmente, somos ávidos por acreditar nas mentiras que nos contam, que fazemos o que os nossos desejos pecaminosos ditam. É como se estivéssemos ansiosos para sermos enganados. Convivemos com nossos pesares, tal qual o primeiro casal, e gostaríamos de desfazer algumas decisões que tomamos. Decisões imbecis, porém todas as decisões do passado criam uma barreira que nos impedem de retornar à forma como as coisas eram anteriormente. Algumas coisas que aconteceram por decisões que nós tomamos jamais poderão ser reconstruídas. Mas ao mesmo tempo em que as portas do paraíso estavam se fechando diante desse casal e diante de nós, abriu-se a porta da esperança. Rangeu a porta da esperança por completo, porque Deus nos assegura de que algo bom ainda pode ser feito a partir dos cacos, do caos, do que restou das nossas vidas quebradas. Porque depois deles terem pecado, se esconderem entre as árvores do jardim, aqueles que não tinham vergonha estavam agora sendo esmagados pelas terríveis consequências do pecado. As árvores que foram outrora um cenário agradável para a comunhão com o Criador, tornavam-se agora um muro que fazia a separação deles com Deus e de um para com o outro. Eles se esconderam atrás delas. Daquele momento em diante, muita energia psicológica e ingenuidade seriam empregadas para proteger este esconderijo. Eles tinham motivos para se sentirem envergonhados. A vergonha
é uma emoção poderosa. Eu li que no Japão, quando um homem é demitido do seu emprego, normalmente ele não chega em casa e conta para a família. E se continua desempregado, muitas vezes nem regressa para o seu lar. E isso é interessante do ponto de vista sociológico, porque tem contribuído para o crescimento de uma cultura de rua nas cidades japonesas. Além, é claro, de elevar em um patamar muito alto as taxas de suicídio. Sabe, nós precisamos ter muito cuidado, porque Albert Camus, na sua obra A Queda, escreveu: cada um de nós insiste em ser inocente a todo custo, mesmo que para isso tenhamos que custar ou acusar toda a humanidade, inclusive os céus. Algumas pessoas cheias de obsessões narcisistas são psicologicamente incapazes de assumir responsabilidade por qualquer coisa que tenham feito, independente do quanto seu comportamento seja injusto, corrupto ou abusivo. Pessoas que parecem incapazes de perceber e se solidarizar com a dor alheia e interpretar o infortúnio somente com relação a si mesmas. Pessoas que irão para a sepultura sem jamais terem pronunciado as seguintes palavras: eu pequei, ou me perdoe. Adão e Eva admitiram que haviam feito, mas não assumiriam a responsabilidade pelo seu ato. Como diz o ditado, o homem culpou a mulher culpou a serpente, e a serpente não tinha pernas com as quais pudesse fugir daquele lugar. Seguimos claramente os seus passos e resistimos com energia a assumirmos as nossas responsabilidades. Culpamos os outros, distorcemos os fatos para protegermos os nossos próprios egos e, se necessários, destruímos as pessoas ao nosso redor para preservar o nosso sentimento de valor próprio. Depois da queda, Adão e Eva não continuaram tentando encontrar o caminho de volta a Deus. Eles simplesmente foram se esconder dele. Foi Deus quem deu início à procura. É sempre assim. Ele sempre faz isso. Ele sempre nos procura, andando pelo jardim, chamando pelo nome aquele miserável casal. No mínimo, tentaram se transformar no seu próprio Deus, para que não precisassem ser expostos à santidade daquele a quem haviam tentado enganar. Só que, felizmente, o Deus verdadeiro não os abandonaria. A sua busca por entre as árvores do jardim representa o começo da sua e da nossa redenção. Em meio a essa bagunça, Deus veio para injetar uma dose saudável e sobrenatural de graça. Por quê? Porque ele amaldiçoou a serpente, para ser honesto, mas ao fazer isso, ele fez uma maravilhosa promessa de esperança à humanidade. As decisões ruins não podem ser desfeitas, mas podem ser redimidas. John Milton, na sua obra O Paraíso Perdido, descreve isso como a queda afortunada. Pois quando somos trazidos de volta a Deus, existe glória na nossa restauração. O pecado não tem glória, mas a redenção, ela é gloriosa. Quando Deus confrontou Adão e Eva pelo seu pecado, ele também falou à serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Qual o significado dessa promessa? Um redentor comprometido a resgatar a humanidade do pecado e da insensatez já estava a caminho. Ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. O descendente da mulher, uma referência a Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente, mesmo que a serpente o ferisse no calcanhar. Em outras palavras, o calcanhar do Redentor esmagaria a cabeça da serpente no pó. O Redentor haveria de vencer a batalha de forma completa e incontestável.
Essa história é familiar para qualquer pessoa que já estudou a Escritura, mas eu volto a mencioná-la aqui, por ela ser central ao plano de Deus no seu propósito de nos restaurar à plenitude. Apesar das nossas decisões erradas tomadas no passado, as decisões ruins que eu e você tomamos não podem ser desfeitas, mas podem ser redimidas. E Jesus Cristo é a chave para isso. Séculos mais tarde, quando Jesus morreu na cruz, a serpente enganou-se a si mesma ao pensar: agora que ele morreu, já não tenho mais opositor. Só que 3 dias depois, Jesus se levantou do sepulcro e algumas semanas depois subiu aos céus em prova incontestável do seu triunfo. Os seus ferimentos foram leves e temporários, mas o ferimento da serpente foi fatal, decisivo e permanente. É no poder redentor que somos capazes de restaurar a plenitude das nossas vidas, apesar das decisões que tomamos de maneira errada no passado. Pela fé no poder de Deus, Ele vos vivificou juntamente com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus desarmou Satanás, expôs o diabo como um farsante raso. Entenda, guarde isso no seu coração. As decisões erradas que você tomou não podem ser desfeitas, mas podem ser redimidas. A nossa redenção está em Cristo. Que hoje o Senhor possa redimir seu coração, redimir a sua vida, redimir as suas emoções, redimir a sua casa, redimir o seu ministério, redimir você. Que sejamos redimidos em Cristo Jesus. Deus te abençoe.